Eu já convido você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 16. Que caminhada maravilhosa, irmãos, que nós estamos tendo no livro de Atos. E eu espero que você, ao receber o link lá, não só compartilhe, mas ouça novamente a mensagem. E que espero que Deus esteja falando ao seu coração como falou ao meu coração. Ontem eu saí para ter um tempo com a minha esposa e a gente foi ouvindo a pregação do domingo retrasado, que nós estávamos aqui, e ficamos ali calados durante aquele período, ouvindo Deus falar ao nosso coração, como foi um tempo importante. Atos 16, hoje nós vamos ver o trecho de 1 a 10. Quero ler com você, antes de nós entrarmos no tempo de meditação. Diz assim a palavra de Deus. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era um grego. Os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Betínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, da qual um jovem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve uma visão, preparando-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante de nós está a Tua palavra. Rica, perfeita e infalível palavra. Nós te pedimos que o Senhor se revele a nós por meio dela, que ela aponte os nossos desvios e, para a glória do Teu nome, pela Tua graça, nos aponte também a esperança. E que nós vivamos de acordo com essa esperança, dessa graça que recebemos, Pai. Desvenda os nossos olhos, tira de nós as distrações e nos ajuda, Deus, a prestarmos atenção ao que o Senhor, esse recado que o Senhor tem para nós nessa noite. E tudo isso para o louvor da glória do Teu nome. E eu oro no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Dentro do envelopinho aí tem a tarefa das crianças. Como é que você lida com frustrações? Eu não estou falando de um plano improvisado, ou de algo impulsivo. Eu estou falando de algo que você pensou, planejou, orou, algo que você estruturou de forma muito bem definida. Você já viveu isso? Você já se organizou, você traçou metas, você tinha uma estratégia bem definida, você tinha lógica no seu plano, você tinha inclusive bons argumentos para querer tal coisa, e então inesperadamente, entre aspas, a porta se fechou, a coisa deu errado, a coisa não aconteceu como você planejou e queria. Atos 16, meus irmãos, ele nos coloca mais ou menos nesse cenário, nesse pano de fundo aqui, que eu acabei de mencionar. O apóstolo Paulo, ele não era vamos chamar, um iniciante, alguém que estava começando naquela trajetória, não era alguém que estava começando naquela história de pregar o Evangelho. Ele não era um entusiasta despreparado. Ele era alguém já experiente, ele já tinha plantado igrejas, ele já tinha enfrentado perseguições, ele tinha participado de um concílio em Jerusalém. E agora, irmãos, ele tem um plano, ele tem uma estratégia, ele quer consolidar as igrejas, ele quer avançar para regiões importantes, no cenário do antigo continente. Mas algo acontece.
o Espírito Santo impede Paulo. E isso aconteceu, irmãos, não só uma vez, mas como lemos aqui, aconteceram 2 vezes. Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito disse não. Paulo queria ir para a Bitínia, o Espírito disse não. Imagina isso, meu irmão. Uma região populosa, uma região culturalmente influente. Havia necessidade do Evangelho naquela região e o Espírito simplesmente diz não. E talvez Paulo, e se você e eu estivéssemos lá, a gente dissesse assim, mas como assim? Ali tem gente para ouvir o Evangelho e o Senhor está dizendo para eu não ir para lá. Essa situação, irmãos, ela confronta uma ideia que acabou se tornando muito comum, que é de se há uma necessidade, então Deus vai agir, Deus quer agir ali. Mas Atos 16, irmãos, nos mostra que não é a lógica humana que define as coisas. É o Espírito que define as coisas, é Deus que define as coisas. Mas será, irmãos, que só ter uma região carente de ouvir o Evangelho é o suficiente? Eu pergunto isso, pois antes dos impedimentos acontecerem, algo aconteceu. Antes da visão da Macedônia, que nós vimos aqui no nosso texto, antes da expansão para a Europa, antes dessa travessia que mudaria a história do cristianismo, nós vemos Deus formando um jovem chamado Timóteo. Nós mencionamos ele hoje de manhã na nossa EBD. Durante o estudo do texto, meus irmãos, eu fiquei um bom tempo refletindo sobre isso aqui. Quantas vezes, meus irmãos, como igreja, nós pensamos apenas em crescimento, mas Deus quer formar discípulos. Ou então, enquanto nós pensamos e avaliamos nossas estratégias, Deus está calmamente levantando pessoas. Pensando no nosso texto, irmãos, enquanto Paulo estava pensando em questões geográficas, de expansão do Evangelho em termos geográficos, de como fazer o Evangelho avançar para regiões importantes, Deus estava preparando um jovem. Esse jovem que seria grandemente usado na expansão do reino dele. Paulo estava pensando em números grandes, mas Deus estava trabalhando em uma pessoa. E aqui, irmãos, está o que nós podemos chamar de ponto central desse texto. Deus trabalha simultaneamente no desenvolvimento de pessoas e na direção soberana da missão. Ele forma líderes? Sim, ele forma líderes. Ele consolida igrejas? Sim, ele consolida igrejas. Mas Deus também, irmãos, fecha portas. Ele abre alguns caminhos, mas ele impede outros. Ele envia pessoas, mas ele prepara também no silêncio, ou de forma silenciosa. Nenhum plano humano, irmãos, por mais bem intencionado que ele seja, ou por mais bem estruturado que ele seja, escapa ao governo do Espírito, escapa ao governo de Deus, escapa à soberania de Deus. E lembra do nosso devocional? Isso, irmãos, nos leva a 3 perguntas, que serão as 3 perguntas que vão dirigir a nossa pregação, nosso tempo juntos aqui de estudo. Inclusive elas estão aí no seu boletim. Quem Deus levanta? Como Deus impede? E para onde Deus envia? Perceba, irmãos, que nas 3 perguntas que eu fiz, o agente é o mesmo, é Deus. Pois de fato, meus irmãos, Ele é o centro de todas as coisas. Tudo gira em torno dEle. E como sempre fazemos, tem uma grande ideia, que é essa frase que sintetiza, eu espero que sintetize o nosso texto, e ajude você na compreensão e na memorização do que Deus quer falar conosco por meio dessa passagem. A nossa grande ideia diz: Deus dirige sua missão formando pessoas, fechando portas e apontando novos campos para que aprendamos a viver na dependência do Espírito e não da nossa própria agenda. Quem Deus levanta? Versículos de 1 a 5. Vou ler novamente o texto com você. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele, de Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos lá no concílio e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas.
Qual era o intuito? E qual era o que aconteceu? Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Quando Lucas, irmãos, que é o autor desse livro de Atos, nos diz que Paulo chegou a Derbe e a Listra, Lucas, ele está nos levando de volta a um lugar, um cenário conhecido. Listra não era um lugar desconhecido para Paulo, pelo contrário, foi ali que ele foi apedrejado. Nós vimos isso no capítulo anterior. Foi ali que ele foi arrastado para fora da cidade. Foi ali que ele parecia que não só era o fim do ministério de Paulo, mas era o fim da vida de Paulo. E é exatamente nesse lugar de lembranças tristes, irmãos, que agora encontramos um discípulo. Você já passou pela experiência, irmãos, de voltar a um lugar que você pensa assim: eu não tenho boas lembranças desse lugar? Esse poderia, irmãos, ter sido o sentimento de Paulo. E eu acredito que tenha sido. Mas em contraste com esse sentimento, irmãos, ali Deus estava agindo soberanamente. Ali Deus estava agindo grandiosamente. E eu não estou falando de grandiosamente ou soberanamente por causa dos números, mas porque Ele estava trabalhando no coração de um jovem. Pense, irmão, sobre a soberania de Deus. Derbe parecia um lugar de fracasso, mas Deus usaria aquele lugar de lembranças tristes para trabalhar o futuro. Um lugar que poderia ser lembrado apenas pelas pedras do apedrejamento de Paulo, Deus usa para trabalhar vocação ministerial na vida de um jovem. O fato, irmãos, é que se a missão é de Deus, essa missão nunca será interrompida. Oposição, irmãos, ou experiências difíceis nos amadurecem e nos mostram o que Deus está fazendo, mesmo que nós não vejamos, ou mesmo que nós não entendamos naquele momento que Deus está fazendo. Isso fica claro, irmãos, pois ali estava Timóteo, versículo 1. O texto diz: havia ali um discípulo. Essa é a primeira descrição, irmãos. Antes de ser um cooperador, antes de ser um missionário, antes de ser um pastor, um destinatário de cartas, e tudo isso Timóteo foi. Mas antes de ele ser tudo isso, irmãos, ele era um discípulo. Isso, irmãos, é muito significativo para todos nós. Deus não começa formando líderes, Ele começa formando seguidores de Cristo, ou seja, discípulos. Timóteo era, irmãos, filho de mãe judia, de uma judia crente, e ele era filho de um pai grego. Aqui, irmãos, nós temos uma tensão cultural dentro da própria casa. Ele cresceu entre dois mundos, ele cresceu entre duas identidades, entre duas tradições. Mas o que nós percebemos, irmãos, e vamos perceber a partir, com o desenrolar da narrativa bíblica, é que a fé prevaleceu. Sabemos, irmãos, que à luz de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, sua avó, Lóide, e sua mãe, Eunice, elas foram instrumentos espirituais na formação de Timóteo. Isso, irmãos, nos leva a pensar em algo muito, muito precioso. Deus usa, irmãos, a fidelidade doméstica para gerar discípulos. Deus usa a fidelidade doméstica para formar discípulos. A missão, irmãos, começa na mesa de casa. Deus já estava trabalhando nele há anos por meio da sua família. Antes de Paulo enxergar Timóteo, Deus já estava trabalhando nele há anos por meio de sua família. Por isso, meu irmão pai e minha irmã mãe, não percamos o santo privilégio de sermos formadores de discípulos em nossa própria casa. Isso, irmãos, é soberania paciente. Mas isso, irmãos, acima de tudo, é um grande presente para nós. Ver que esse jovem, irmãos, o trabalho de Deus na sua vida começou por meio da sua família, é muito encorajador, seja para nós que somos pais, seja para os jovens que um dia serão pais aqui. O versículo 2, irmãos, diz que ele era bem falado pelos irmãos. Não era, irmãos, Timóteo não se autopromovia. Timóteo não ficava postando fotos no Instagram e pedindo likes. Ele era reconhecido pela comunidade. E esse, irmãos, é um ponto importante. E nós não podemos passar aqui de forma rápida ou desapercebida. Pois na tradição cristã, irmãos, autoridade e respeito a alguém
em partes, era reconhecida ou confirmada pelo testemunho que a comunidade dava daquela pessoa. A igreja, irmãos, reconhece aquilo que Deus já estava fazendo. Timóteo não se oferece, irmãos, ele é recomendado. A comunidade recomenda Timóteo. Isso nos ensina, irmãos, que liderança na igreja não nasce de ambição, mas de confirmação comunitária. Irmãos, eu creio que Deus levanta pastores no meio da igreja, líderes no meio da igreja. Ontem nós falávamos também sobre isso, sobre essa ideia que muita gente tem de que é o seminário que forma um pastor. Não. O pastor, o líder, ele é formado na igreja. A igreja reconhece o ministério daquele irmão e então autentica o ministério daquele irmão por causa do fruto do trabalho daquele irmão no meio da comunidade. Sim, o seminário tem sua importância. Eu fui para o seminário, passei 5 anos rodando para o seminário, muita informação na cabeça, irmãos, mas é na igreja que nós vemos a ação do dom visível. Então aquele jovem, ele foi recomendado pela igreja. Quantos ministérios, irmãos, seriam preservados se esperássemos a igreja afirmar antes de nós mesmos, ou da pessoa mesmo se autoafirmar? A igreja, irmãos, é o meio pelo qual Deus confirma aqueles que são chamados. Mas não só isso, irmãos, é na igreja que todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor, e portanto são discípulos, devem exercer o dom que Deus lhe deu. Você tem sido reconhecido como discípulo? Reflita, irmãos, pessoalmente sobre isso, meu irmão, minha irmã. E se for preciso, busquem em Deus, no apoio de outros irmãos da igreja, os meios para corrigir o que precisa ser corrigido, se você não tiver sendo reconhecido como discípulo. Não perca esse santo privilégio. O próximo assunto, irmãos, que o texto nos trará, ele nos liga diretamente ao que estudamos no capítulo anterior. Paulo circuncida Timóteo. Se nós lermos superficialmente, irmão, parece contradição com o capítulo 15, mas não é. Nós precisamos aqui distinguir 2 questões. Primeiro, irmãos, circuncidão como requisito para a salvação, que era o assunto do capítulo 15, Paulo vai rejeitar. Mas circuncisão como uma estratégia inclusive cultural, Paulo aceita. Não é incoerência, irmãos. Paulo está discernindo espiritualmente o que precisava ser feito. Aqui nós podemos chamar de uma estratégia missionária. Timóteo, sendo filho de mãe judia, era considerado pelos judeus, judeu, pelos padrões rabínicos. Sendo assim, irmãos, um judeu incircunciso, ou seja, não circuncidado, era escândalo. Se Paulo levasse Timóteo às sinagogas sem circuncisão, a mensagem seria rejeitada antes mesmo dela começar. Paulo não está negociando o evangelho. Paulo está removendo obstáculos culturais desnecessários. Isso ficou, inclusive, irmãos, com o que ele vai escrever lá em 1 Coríntios capítulo 9. Ele diz assim: fiz-me judeus para os judeus. Isso nos ensina, irmãos, que fidelidade doutrinária não exclui sabedoria na prática, ou flexibilidade na prática. A igreja, irmãos, não pode adaptar o evangelho, mas pode adaptar a sua abordagem. Eu me lembro, anos atrás, nós fomos a conhecer uma igreja lá em Fortaleza, no Ceará, eu e minha família. E uma igreja muito grande, uma igreja de, se eu não me engano, 6.000 membros, o Júnior conhece lá com a Jaqueline. A igreja funciona numa tenda. E só CLT nessa igreja tinha, naquela época, 66 pessoas. Nós estávamos lá conversando e chegou um motoqueiro. Aí ele tira o capacete, ele tem uma bandana, todo tatuado, uma jaquetona assim, daquelas invocadas, um short e as pernas também tudo tatuado, uma bota. Aí eu olhei, aí o irmão que estava nos apresentando, a igreja, ele disse, ali é um dos pastores da igreja. Irmão, quando você olha assim, você diz assim, pastor daquele jeito. Ele disse assim, esse irmão aí, não tem uma briga no presídio aqui,
que ele não seja chamado pelos detentos. Eles não ouvem ninguém, não querem ouvir a polícia, não querem ouvir diretor, eles querem ouvir o que ele pensa. Se ele disser para parar, para conversarem, para negociarem, eles ouvem. Irmãos, aquilo foi muito impactante para mim. O evangelho não estava sendo negociado, mas aquele irmão usava de uma característica, de uma abordagem para alcançar lugares que a maioria de nós, irmãos, jamais alcançaria. Então, quando eu olho para essa intenção de Paulo, para essa ação de Paulo aqui, eu estou pensando em outras camadas de como nós podemos agir para chegar ao coração das pessoas. Paulo estava usando aquilo para desvendar, ou mesmo para tirar um obstáculo que poderia ser criado com a incircuncisão de Timóteo. Há coisas, irmãos, pelas quais nós morremos. E há coisas pelas quais nós podemos renunciar por amor. Saber discernir isso é um sinal de maturidade, é algo muito importante para nós. Os versículos 4 e 5 do nosso texto, eu quero ler com você novamente. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Detalhe, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Irmãos, eles transmitem as decisões tomadas lá em Jerusalém. O que eles estavam transmitindo? Uma unidade doutrinária, a necessidade de haver uma unidade doutrinária, a necessidade de haver submissão à liderança, a necessidade de uma clareza no ensino teológico. E o resultado disso, irmãos, nós vimos, eu chamei a sua atenção, nas 3 vezes que eu li esse texto, as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número. Note, irmãos, essa ordem, elas eram fortalecidas e depois cresciam. Fortalecidas e depois cresciam. Não é, irmãos, crescimento que gera força. Fidelidade doutrinária, irmãos, produz crescimento sadio. A igreja primitiva não crescia porque seguia regras. A igreja crescia porque teologicamente ela era sólida. Ela não crescia, irmãos, por entretenimento. Ela crescia por convicção. A fé era fortalecida e então o número aumentava. Irmãos, isso é crescimento saudável. Isso é expansão sobre um fundamento. Irmãos, que nossa igreja seja encontrada assim. Que todo esse trabalho que nós temos desenvolvido aqui, irmãos, buscando capacitar você, trazer instrução sólida para você, irmãos, nós não brincamos com informação aqui não. Nós trazemos informação aqui debaixo de muita submissão a Deus, debaixo de muito preparo, de muito estudo, para que nós sejamos fortalecidos, irmãos, para que você possa, ao sair por aquela porta, dar razão da esperança da sua fé. Você saber por que você crê no que você crê, saber por que Deus salvou você, o que estava envolvido na salvação, o que está envolvido na salvação e o que Deus requer e espera de cada um de nós. Vamos recapitular o que a gente viu até aqui? Deus levanta discípulos. Deus levanta discípulos, irmãos, num contexto da igreja local. É a igreja local comprometida com o discipulado. Deus levanta discípulos, irmãos, por meio da formação familiar. É o trabalho de formiguinha de cada família formando discípulos. E essa formação sólida, irmãos, forma discípulos de uma reputação confirmada pela comunidade e pela sociedade, com caráter aprovado, com disposição para renunciar direitos por amor à missão. Olhando para o nosso texto até aqui, irmãos, isso acontece antes da visão da Macedônia, antes da Europa, antes de Listra. Em outras palavras, irmãos, antes da grande expansão houve formação, e uma formação, como eu disse, silenciosa. Antes dessa expansão, irmãos, houve um trabalho no caráter das pessoas, por meio do Evangelho, irmãos. É o Evangelho atingindo todas as áreas da vida de uma pessoa. Às vezes, irmãos, pessoas acham que a igreja só é responsável pela formação espiritual. Não, irmãos, a palavra de Deus nos capacita para toda boa obra, como nós vimos hoje pela manhã. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 14 a 17. Reflita, meu irmão,
Talvez você esteja, ou já esteve, já tenha estado triste ou frustrado por algo que não aconteceu. Mas Deus pode, irmãos, meu irmão, minha irmã, estar trabalhando, fazendo exatamente o que fez com Timóteo, formando você primeiro. Talvez o que você chama de demora, Deus chama de preparo. Lembre-se, meu irmão, na missão de Deus, ninguém, ou não há improviso. Ele não envia despreparados. Ele forma, ele prepara, ele capacita antes de enviar. A ideia aqui, irmãos, não é de perfeição, pois você e eu não somos perfeitos. Pois talvez você use isso para dizer que você não está pronto, mas ninguém está pronto, irmãos. Nós estamos em preparo, sendo preparados. Tem uma linha tênue, irmãos, mas deve ser percebida. Todos somos chamados a sermos e formarmos discípulos, todos, irmãos. Talvez o chamado para você seja hoje obedeça. Isso, irmãos, nos prepara para algo que ainda é mais desafiador. Se Deus levanta pessoas de forma soberana, Ele também fecha portas de forma soberana, e é isso que nós vamos ver agora. Versículos de 6 a 8 do nosso texto. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Betínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Versículo 8. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Contornaram a Mísia e desceram a Troade. Depois, irmãos, de vermos Deus formando um discípulo e fortalecendo as igrejas, o mais provável, irmãos, era que o próximo passo fosse uma direção a missões, ao avanço missionário. Beleza, a igreja foi preparada, o missionário foi preparado, agora sim nós vamos avançar. Mas o que Lucas vai nos dizer, irmãos, e ele faz isso guiado por Deus, é uma informação inclusive surpreendente. Versículo 6. E tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Paulo queria pregar, irmãos. Ele não queria abandonar o ministério, ele não queria fugir, ele não queria tirar férias, ele não queria descansar, ele queria evangelizar. O homem estava turbinado para evangelizar. E o Espírito diz, não. Observe, irmãos, o texto não diz que Satanás impediu. O texto não diz que perseguição impediu. Não diz que falta de recursos impediu. O texto diz que o Espírito Santo impediu. E aqui, irmãos, tem a primeira porta fechada. A Ásia aqui não é o continente da Ásia, tá? A Ásia é a província romana, hoje onde está localizado a Turquia. Era uma das regiões mais ricas, mais influentes do Império Romano. Cidades importantes dessa província, irmãos, incluíam, por exemplo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Laodiceia. Nós vamos falar sobre essas cidades lá no livro de Apocalipse 2 e 3. Ou seja, humanamente falando, irmãos, era um excelente plano missionário ir para aquela região. Por que ir para a Ásia fazia sentido missionário? Primeiro, era uma região altamente urbanizada. A estratégia missionária de Paulo era claramente urbana. Ele priorizava, por exemplo, grandes centros populacionais, cidades com rotas comerciais. Naquele tempo nós vamos lembrar que grande parte do meio em que as pessoas se locomoviam era pelas águas, era através dos navios. Ele prioriza locais com sinagogas. Ele prioriza locais com centros influentes, vamos dizer assim, culturalmente. A Ásia, irmãos, era exatamente isso. Um polo cultural, um polo econômico, um polo religioso, especialmente Éfeso, que era uma das maiores cidades do império. Tinha um templo de Artemis, né, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um centro religioso e comercial. Plantando ali o evangelho, irmãos, ele se espalharia por toda a região. Paulo está pensando na expansão do evangelho. Isso vai acontecer, nós vamos ver isso mais um pouco à frente, em Atos 19. O segundo motivo, irmãos, porque ir para a Ásia era importante, é que havia precedente estratégico ali. O que isso quer dizer? Na primeira viagem
na primeira viagem missionária de Paulo, ali em Atos de 13 a 14, Paulo havia evangelizado na Galácia do Sul. Agora, na segunda viagem, era natural expandir para o oeste. Do ponto de vista estratégico, irmãos, então ele está vendo Galácia, Ásia, Grécia. Então era um fluxo geográfico natural. Paulo estava pensando geograficamente. Não havia ali, irmãos, nada antibíblico. Não havia pecado envolvido. Não havia imprudência do ponto de vista de Paulo. Era um planejamento inteligente aos olhos humanos. Paulo tinha uma estratégia que fazia sentido do ponto de vista geográfico. E à medida que nós caminhamos na exposição de Atos, irmão, nós veremos que o plano era coerente, tanto que foi concretizado. Apenas não era o momento escolhido por Deus. Em terceiro lugar, irmãos, porque era um motivo sensato ir para a Ásia. E Paulo vai, inclusive, à Ásia. Em Atos 19, irmãos, Paulo ele passa cerca de 2 a 3 anos ali na cidade de Éfeso. Sabe qual é o resultado, irmãos? Atos 19, 10 vai dizer o seguinte. Você pode afastar um pouquinho para frente aí a sua Bíblia que você vai encontrar. Atos 19, 10. Assim, todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Todos os judeus e gregos ouviram a palavra do Senhor. Ou seja, irmãos, o problema não era o lugar, o problema era o tempo. Não era um plano de Deus naquele momento. E aqui, irmãos, nós aprendemos algo que muitas vezes é até desconfortável para nós, ou mesmo incomum, quando se pensa em evangelização. Nem toda boa intenção está alinhada com o tempo de Deus. Paulo, irmãos, queria fazer algo certo, no lugar certo, mas na hora errada. E Deus disse, não, para um pouquinho aí. E então, irmãos, nós chegamos na segunda porta fechada. Primeira porta fechada, versículo 6, segunda porta fechada, versículo 7. O texto continua dizendo, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Note, irmãos, essa progressão. Primeiro impedidos, versículo 6. Depois, não permitiu, versículo 7. O texto enfatiza, irmãos, a ação ativa do Espírito Santo. Eles não desistiram após o primeiro não. Eles tentaram outro caminho. Nós não estamos falando, irmãos, aqui de passividade. Eles não ficaram, bom, então beleza, se não é para mim, eu vou ficar quieto aqui. Não, não foi isso que eles fizeram. Nós estamos falando aqui de uma submissão progressiva. Eles planejam, eles tentam, eles se movem. Mas no fim das contas, é Deus que governa e isso é providência. Lembra de novo do nosso devocional. Vemos aqui, irmãos, o que a tradição cristã afirmou. A providência divina não anula a responsabilidade do homem. Ela governa, a providência governa a história e governa os planos do homem. Paulo planeja, mas é Deus quem decide. Já aconteceu alguma vez com você, meu irmão? Comigo já aconteceu tantas vezes que eu perdi as contas, sabe? Quando eu estava pensando, eu digo, vou escrever esse, aí lembrar de outro. Diversas vezes, irmãos, eu fiz bons planos, pelo menos aos meus olhos, mas que foram frustrados. Deus vai lá e fecha a porta. Na hora bate aquele desânimo, né? Bate aquele tristeza, bate aquele desânimo, mas depois Deus vai lá e me mostra porque que ele estava dizendo não. Eu acredito que já tem acontecido com vocês também. Isso, irmãos, é o que a teologia chama de teologia da direção negativa. Nós falamos muito sobre Deus abrindo as portas. Mas nesse texto, irmãos, nos ensina que Deus também fecha as portas. E Ele guia fechando as portas. Direção divina, irmãos, não é apenas iluminação. Às vezes é frustração. Isso exige de nós maturidade. Por isso que o texto de hoje de manhã, de Timóteo, capítulo 3, diz que Deus quer que sejamos maduros. É muito fácil, irmãos, contar e cantar também sobre a soberania quando tudo vai bem, quando tudo coopera. Mas é difícil, irmãos, descansar quando tudo está dando errado aos nossos olhos. E aqui, irmãos, nós temos a beleza do texto. O mesmo Espírito que envia é o mesmo Espírito que impede, que diz não. Não há, irmãos, contradição aqui. O que temos é Deus governando soberanamente seus filhos na missão. E aqui isso é governo,
é Deus governando. Até porque, meus irmãos, silêncio não é ausência. Muitas vezes Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando. Inclusive, muitas vezes o seu silêncio é um sim para nós. Muitas vezes o não de Deus é um sim para nós. O texto não explica, irmãos, como o Espírito impediu. Nós não sabemos se foi uma doença, nós não sabemos se foi questões políticas, nós não sabemos o que houve de fato. Lucas só diz que o Espírito impediu. E talvez, irmãos, isso seja intencional para nós, porque o foco não está no método, o foco está na autoria. Se foi o Espírito que fez, está tudo certo, foi o Espírito. Às vezes, irmãos, Deus não nos explica o como ou o porquê das coisas. Ele apenas estabelece o não para nós. A fé madura, irmãos, não exige todos os detalhes. Isso é teologia da providência, meus irmãos. Precisamos reafirmar algo. Deus não reage à história. Ele conduz a história. Uma vez eu ouvi alguém dizer que Jesus era o plano B de Deus. Não, Deus criou aqui, e aí como não deu certo, Ele mandou Jesus. Jesus nunca foi o plano B de Deus, Ele não é o plano B de Deus. Inclusive em João nós dizemos que Ele estava no princípio, e que tudo foi criado por Ele, e que sem Ele nada seria criado. Não foi que Paulo tentou algo, irmãos, e Deus teve que ajustar. Era o próprio Deus conduzindo cada passo de Paulo. É Deus conduzindo cada passo da minha e da sua história, meu irmão. O não fazia parte e o não faz parte, continua fazendo parte da nossa história, ouvir os nãos de Deus. À luz do versículo 9, irmãos, que nós veremos no próximo movimento, entendemos que os impedimentos não eram rejeição ou um não definitivo, eram uma espécie de redirecionamento de Deus. Vou travar a língua aqui para mim. Deus não estava fechando, Deus não estava terminando ou mesmo impedindo a missão. Ele estava mudando a rota. Isso muda, irmãos, completamente a maneira como nós enxergamos frustração. O que parece um obstáculo pode ser uma nova rota. É Deus mostrando um novo caminho. Olha o movimento geográfico aqui, irmãos. Versículo 8. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Eles continuam caminhando. Talvez o mapa não esteja muito claro, a direção não esteja tão correta aos seus olhos. Talvez ele não tinha uma visão clara, mas eles continuam andando. Eles estão praticando fé aqui, inclusive, meus irmãos. Eles não param, eles não entram em crise ministerial, eles não concluem que Deus os abandonou. Eles seguem obedecendo o último comando claro de Jesus: pregar o Evangelho. Vamos pensar, vamos ver o que nós vimos até aqui nesse segundo ponto, um pouco do primeiro, um pouco do segundo, uma recapitulação. Nós aprendemos aqui, irmãos, que Deus guia por formação, formando discípulos. Nós vimos a formação de Timóteo, por fortalecimento às igrejas. Nós vimos que as igrejas eram fortalecidas à medida que aqueles irmãos passavam por lá. Mas nós aprendemos, irmãos, também que Deus age por frustração. O Espírito Santo inspira sermões, direciona geografias, caminhos, consola, governa, capacita, mas também redireciona. Isso nos ensina, irmãos, que o servo de Deus não é guiado pela sua convicção, mas pela soberania de Deus. Reflita, irmãos, quantas vezes interpretamos portas fechadas como um abandono ou esquecimento de Deus? Um projeto que não deu certo, um ministério que não avança, uma oportunidade que evapora, um plano que cuidadosamente foi estruturado, mas que fracassou. Mas e se o não de Deus for proteção para você? E se o não de Deus estiver preparando você para algo diferente do que você pensou? Não estou dizendo melhor ou maior, mas quem sabe diferente. E se for esse não, um redirecionamento para você. Talvez, irmãos, uma enorme demonstração do amor de Deus na sua vida tenha sido aquilo que Ele não permitiu você viver. Paulo queria ir à Ásia, Deus queria a Europa.
Mas Paulo, irmãos, ainda não sabia disso, enquanto Deus estava o redirecionando. Às vezes, irmãos, estamos frustrados porque ainda não vimos o futuro. E isso aqui, irmãos, nos prepara para o terceiro movimento, onde o não se transforma em um claro vá. Para onde Deus envia? Versículos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve uma visão, preparando-nos imediatamente para partir, e eu quero que você preste atenção no tempo do verbo aí, preparando-nos. Nós vamos trabalhar isso. Imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Depois de 2 portas fechadas, meus irmãos, de caminhos frustrados, de tentativas interrompidas, Lucas diz: à noite sobreveio a Paulo uma visão. Podemos observar, irmãos, aqui, o Espírito Santo primeiro guiou negativamente, agora ele guia positivamente. O mesmo Deus que fecha portas, ele abre outras portas, abre novos horizontes. Essa visão da Macedônia, no versículo 9, irmãos, nessa visão, um varão macedônio que estava em pé lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Macedônia, irmãos, era um território europeu. Até este momento o evangelho estava concentrado na Ásia Menor, na região oriental. Agora Deus estava atravessando fronteiras continentais. Não é apenas uma mudança de cidade, irmãos, não é apenas passar um rio e chegar do outro lado. É uma mudança de mundo. O cristianismo estava cruzando para o Ocidente. E o que fica claro, irmãos, é que isso não estava acontecendo por uma estratégia de Paulo, uma estratégia humana, uma estratégia ali dos plantadores. Não é a estratégia de um missionário. Está acontecendo por revelação soberana. Era Deus dizendo claramente. Isso nos leva, irmãos, à natureza do chamado. Observe, um homem em pé, um pedido de ajuda. Ajuda-nos. O mundo não pede salvação, meus irmãos. O mundo não pede salvação. Mas Deus revela necessidades. O mundo, irmãos, se deixar, o mundo está andando contra Deus. Com passos largos e bem definidos para longe de Jesus. O homem macedônio, irmãos, representa mais que um indivíduo. Ele representa um campo preparado por Deus. O avanço missionário não nasce apenas da percepção da necessidade. Nasce da convicção, e de uma convicção que vem da parte de Deus para nós. Há necessidade em todo lugar, meus irmãos. Mas o Espírito direciona para onde devemos ir. E isso nos protege de 2 extremos. Primeiro, de um ativismo impulsivo. Segundo, irmãos, da paralisia por excesso de opções. Missão bíblica, irmãos, é resposta de direção divina. Por isso, irmãos, nós precisamos de discernimento. Versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado. Note 3 coisas, irmãos. Imediatamente. Não há hesitação aqui. Não há nova tentativa da Ásia. Não há negociação. Quando Deus fala, a obediência deve ser pronta, irmãos. Deus falou, saímos para obedecer. Segundo, procuramos. Lembra que eu chamei a sua atenção para o tempo do verbo? Aqui aparece o famoso nós. Nós procuramos. Está implícito, mas é nós. Lucas, o autor, agora se inclui na narrativa. Isso mostra, irmãos, que ele se junta à equipe. A missão, irmãos, ela não é individual. A missão, ela é comunitária. A missão, ela é em equipe. Por isso, irmãos, que o desenvolvimento dessa igreja aqui não depende apenas do púlpito, irmãos, de você trazer pessoas para cá, mas de enquanto você estiver lá, você compartilhar o Evangelho. Aonde Deus tem colocado você? Aonde é que Deus tem colocado você? Você tem sido um missionário no seu local de trabalho, em casa. Aí você diz, mas eu só fico em casa. Mas foi lá em casa que Timóteo foi formado. No trabalho, na faculdade, na família.
Você tem sido esse missionário? Deus chama pessoas, irmãos. Deus chama pessoas. Deus não chama uma igreja, uma placa. Deus chama pessoas. E o ajuntamento dessas pessoas forma uma igreja, a eclesia. E o terceiro movimento, irmãos, é concluindo. Esse termo, irmãos, o que eu posso dizer é que ele é fascinante aqui para os nossos propósitos. Não foi impulso. Foi algo racional. Eles avaliaram, conversaram, discerniram e chegaram à conclusão que Deus estava chamando eles para lá. Isso mostra, meus irmãos, que espiritualidade bíblica ela não é irracional. A visão foi dada a Paulo, mas a decisão foi confirmada coletivamente. Por isso que ele fala nós. Chamado irmãos pessoal precisa ser confirmado comunitariamente. Vamos ver a transição aqui? Se nós juntamos todo o movimento do texto, nós vemos Deus forma um líder chamado Timóteo, Deus fortalece igrejas, Deus fecha portas, Deus redireciona passos, Deus revela novo campo, Deus envia uma equipe. Nada aqui, irmãos, é aleatório. O não da Ásia, irmãos, era um caminho para a Europa, sem impedimento, meus irmãos. Isso nos mostra que se não houvesse esse não haveria Macedônia. Sem frustração, irmãos, não haveria Filipos. Não haveria Filipos. E se não houvesse Filipos, irmãos, não haveria a carta que depois Paulo vai enviar para esses irmãos, a igreja em Filipos. A carta aos Filipenses. Veja, irmãos, como a soberania de Deus, ela opera em cadeia. O que parecia obstáculo, irmãos, era na verdade uma ponte. E quais são as implicações para nós aqui, irmãos? Esse texto, irmãos, é um tratado prático da providência de Deus. Deus não apenas conhece o futuro, Ele ordena o futuro. Ele governa movimentos geográficos, Ele governa portas abertas, Ele governa portas fechadas, Ele governa chamados individuais, Ele governa essa expansão continental. Nada aqui, irmãos, foi acidental. Nem os nãos, nem os atrasos, nem os redirecionamentos. Por quê, meus irmãos? Porque a missão pertence a Deus. Nós, como igreja, somos chamados a participar do santo privilégio de proclamar o Evangelho, irmãos. Isso traz descanso para mim e para você. Talvez, irmãos, nós gostaríamos que nós já tivéssemos precisado comprar mais cadeiras. Seria ótimo. Mas Deus pode estar, irmãos, querendo trabalhar esse tempo, formando os nossos caráteres, formando seu caráter, fortalecendo sua fé, tornando você um discípulo mais robusto, para amanhã você cuidar de alguém. Porque, na verdade, você já deveria estar cuidando de alguém aqui e agora. Cuidando e se deixando ser cuidado. Nada é acidental, irmãos. Nada é acidental. Reflita, meus irmãos. Talvez você esteja vivendo entre a Ásia e a Macedônia. Entre aspas aí. Entre portas fechadas e direção ainda não revelada. Ou pelo menos não claras ainda para você. Entre tentativas frustradas e silêncio. Se esse for seu caso, irmãos, Atos 16 quer falar com você, mas quer falar comigo também. Se Deus fechou, Ele tem um propósito. Talvez não esteja tão claro para você agora, portanto, continue caminhando em fidelidade. Paulo não viu a Macedônia enquanto ele insistia na Ásia. A visão veio no caminho da obediência. E talvez, irmãos, o que hoje pareça frustração para você, amanhã possa ser interpretado como providência de Deus. 3 aplicações para nós caminharmos para o encerramento aqui. Primeiro, Deus tem um interesse profundo em formar discípulos. Se tem alguém, irmãos, interessado, por mais que eu esteja interessado e buscando me comprometer com a formação de cada um dos irmãos como discípulos, o maior interessado nisso é Deus. Segundo, maturidade cristã não se revela na celebração de portas abertas, mas na serenidade diante de portas fechadas. Irmãos, quando nós mais aprendemos, é quando ouvimos nãos.
Você já parou para pensar sobre isso? Você já pensou sobre isso na sua própria vida? Eu vejo gente dizendo por aí, não, eu quero dar tudo que eu não tive para o meu filho. Será que está certa essa frase? Irmãos, tudo que nós não tivemos formou quem nós somos. Você sabia disso? De vez em quando a gente senta para conversar e a gente ouve, mas eu não tinha isso, eu não tinha aquilo. O que aconteceu? Hoje eu dou valor às coisas que eu tenho. Não é assim que a gente pensa, irmãos? Mas muitas vezes nós queremos que os nossos filhos tenham tudo. Não, eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive. E a gente quer tirar dos nossos filhos, muitas vezes, o benefício da frustração. Porque ele vai aprender quando nós dizemos não para ele. Assim como nós aprendemos quando pessoas e Deus disse e diz não para nós hoje. Terceiro, precisamos ser pacientes nos nãos e ágeis nos vás. Pacientes nos nãos e ágeis nos vás. O que nós faremos, irmãos, com o que nós ouvimos hoje? Porque Atos 16, irmãos, não é apenas uma narrativa missionária, ela é um espelho para nós. Ela nos fornece, irmãos, e nos força a encarar 3 realidades. Primeiro, você está disposto a passar por um processo de formação, de amadurecimento, em outras palavras, de discipulado? Vivemos, irmãos, numa geração que quer visibilidade, mas Deus não trabalha assim. Talvez o Espírito esteja trabalhando em várias áreas suas invisíveis. Talvez Ele esteja fortalecendo sua fé de forma silenciosa. Talvez o silêncio que você vive seja a escola que Deus quer ensinar você. A pergunta é, você está se deixando ser trabalhado? Segunda realidade, meus irmãos, você confia nos nãos de Deus? É fácil, irmãos, celebrar as macedônias, entre aspas, as vitórias, mas é difícil aceitar as ásias, é difícil aceitar as portas fechadas. Mas maturidade cristã, irmãos, não é apenas celebrar as portas abertas, é descansar na soberania de Deus diante das portas fechadas. Talvez, irmãos, alguns aqui estejam frustrados com Deus, um projeto que não avançou, uma oportunidade que não se concretizou, um plano que não prosperou. E talvez, irmão, silenciosamente você esteja perguntando, por quê? Por que isso não está dando certo? Isso nos exige confiança, meus irmãos. Atos 16 nos ensina que o não pode ser direção. O impedimento pode ser proteção de Deus para nós. A frustração pode ser alinhamento. Você confia que o Espírito governa seus caminhos, mesmo quando você recebe um não ou um mude de rota? A terceira realidade, meus irmãos, você está atento quando Deus diz vá. Há momentos, irmãos, em que Deus fecha uma porta, e há momentos em que Ele chama você e diz vá. E quando Ele chama, irmãos, a resposta não pode ser hesitação, medo ou mesmo relutância. A obediência tardia, irmãos, é desobediência disfarçada. Talvez Deus esteja chamando você para servir, para reconciliar, para discipular alguém, para se envolver mais com as coisas dele, para abandonar algo que está impedindo seu crescimento, para atravessar uma Macedônia pessoal. A questão é, você está disponível? Irmãos, entre o não e o vá, existe uma postura essencial, que é essa postura de rendição, de nos rendermos ao Senhor. Rendição ao governo do Espírito, rendição à providência, rendição à formação, rendição à direção que Deus dá para você, para mim, para a nossa igreja. Não somos arquitetos da missão, meus irmãos, somos participantes da missão. Não controlamos o mapa, nós seguimos aquele que nos guia. E talvez a decisão mais madura que alguém possa tomar hoje seja: Senhor, eu confio nos teus impedimentos e eu obedecerei os teus chamados. Porque no final das contas, meus irmãos, o grande perigo não é Deus fechar as portas. O grande perigo é o endurecimento do coração quando Ele fala com você. Que nós saímos daqui hoje, meus irmãos, dispostos a ser formados. Que nós saímos daqui, irmãos, dispostos a confiar. Que nós saímos daqui dispostos a obedecer. Mesmo quando, irmãos, ainda não enxergamos tudo claramente à nossa frente.
Mas acredite, o Espírito está conduzindo. Se você é filho, o Espírito está conduzindo você. Que sejamos uma igreja que não vive apenas de planos, mas de dependência de Deus. Que não vive apenas de estratégia, mas que vive de submissão ao Senhor da missão. E que quando Deus disser vá, irmãos, que não estejamos presos aos nossos planos para atravessar para onde nós queremos, mas para onde Ele quer. Pois Ele sabe qual é o melhor caminho para nós. Amém?